Bem-vindos ao podcast da NTT Data, Smart AI Agents. O ponto de encontro entre inteligência artificial, inovação empresarial e a vibrante tendência da inteligência artificial generativa. Exploramos as correntes conectando-nos com líderes visionários de mercado. Acompanhem-nos. Olá, e aí pessoal? Estamos começando aqui a primeira edição do nosso podcast, o mais novo ferramenta de comunicação da NTT Data no Brasil. E eu tenho a honra de receber aqui um ilustre convidado chamado Miguel Sotti. Mas antes de eu passar a palavra para o Miguel, rapidamente me apresentando, eu sou Humberto Born, sou um dos executivos aqui da companhia e um dos gerentes responsáveis pelo desenvolvimento da tecnologia de inteligência artificial conversacional. E a gente vai explicar um pouquinho mais disso ao longo da conversa. Mas agora sim, meu querido Miguel, muito bem-vindo e muito obrigado mais uma vez por estar conosco aí na inauguração desse ano e desse podcast. Legal, fala Humberto. Bom, primeiro eu que tenho que agradecer o convite, é um prazer estar aqui falando com vocês e de um assunto tão importante, interessante, com muita coisa que já aconteceu e muita coisa para acontecer. E aí falando super rápido sobre mim, eu sou profissional de tecnologia, já trabalho com tecnologia há mais de 20 anos. Como executivo eu já tenho mais de, não sei agora, já estou perdendo as contas dessas coisas, mas talvez mais de 7 anos, mais ou menos, como executivo de tecnologia, em multinacionais, empresas nacionais, geralmente de grande porte. Enfim, falar de AI é sempre um negócio curioso, é uma coisa que tem que ser cuidadosa também, porque não é tão simples, mas isso a gente fala ao longo do podcast aqui. Mais uma vez, obrigado pelo convite, estou super animado para essa conversa. Show de bola, um grande prazer, Miguel. Então eu vou aproveitar esse gancho, né, que você se apresentou e com certeza o seu background como líder também fala por si só, né? Então eu vou começar com uma perguntinha fácil aí para a gente pensar juntos nesse contexto de AI, mas queria entender um pouquinho qual é a sua visão desde o que você já viveu no que nos espera pela frente. Qual o futuro da relação de conversas, né, de transações, de interações entre os humanos e as máquinas nesse momento, vou chamar aí de pós, ou melhor, de um pouco mais de maturidade das redes sociais, né? O que nos espera pela frente nessa comunicação? O que você acha? Cara, essa é uma pergunta... A pergunta é até simples, a resposta talvez um pouco mais complexa, né? É quase trabalhar um pouco com futurologia. Mas o que eu vejo hoje, vou começar com o que eu vejo de necessidade do ponto de vista de comunicação, porque aí quando a gente está falando de conversação, estamos falando basicamente de comunicação, e aí o que eu vejo é uma necessidade de democratização. Então a gente teve um passado recente aí de uma democratização gigante de informação, através do uso de tecnologia, desse boom de internet, etc. E o que eu acho que a gente precisa passar agora é um pouco de democratização da comunicação, e junto com essa democratização, a gente fala também um pouco de segurança no sentido de confiabilidade. Então, eu acho que o futuro dessa comunicação, dessa conversação dentro desse pedaço, né, porque estamos falando de um pedaço só da comunicação, é garantir confiabilidade da mensagem, é garantir que o que tá chegando foi o que saiu. A gente lembra, anos atrás, da brincadeira do telefone sem fio. É um pouco isso, para garantir que o telefone sem fio não existe no mundo digital, a gente precisa tentar entender como responsabilizar os comunicadores, como responsabilizar a informação e como transformá-la em um conteúdo confiável. Para mim, pensando no que eu acho que vai ser o futuro dessa conversational commerce, de todo esse tema, eu diria que a confiabilidade é um dos pontos-chave que a gente vai ter que trabalhar como líderes de tecnologia e como pessoas envolvidas com esse tipo de coisa. Muito bacana. Faz todo sentido seu apontamento também pelo que eu acredito, né, como o futuro da conversação propriamente dito, e nesse desafio constante que é das empresas levarem a sua mensagem de uma forma concisa para o mundo, né, para as pessoas em geral, as pessoas que trabalham nas empresas, os seus clientes, né? E Miguel, aproveitando também esse mesmo caminho, certamente você viveu aí vários momentos de transições dentro das suas operações que você gerenciou, que você participou, né? E aí eu vou fazer um paralelo com alguns anos atrás que a gente viu lá a transformação dos dados, aquele boom dos dados, né? Até o desafio de onde armazenar esses dados. Depois os dados foram transformados em informações, né? A gente viveu também aquele boom do analytics, né? Do business intelligence, todos esses termos que a gente
já está mais acostumado, mas e nessa mesma linha, como você vê essa informação chegando nas pessoas de uma forma mais ampla, né? Ampliando justamente essa dinâmica de entrega das informações. Como é que você vê isso até no seu próprio dia a dia? Como é que é para você levar o seu recado, a sua mensagem para o seu público de uma forma ampla, sem que ela se perca e sem que tenha dificuldades de segurança aí? Eu acho que ainda vai bater um pouco no aspecto da pergunta anterior, mas tem um ponto fundamental para mim, justamente desse histórico. Quando a gente fala desse advento de BI, de Analytics, que teve um boom aí num passado super recente, apesar dele ter tido esse boom, vamos dizer que o Analytics foi o AI de alguns anos atrás, né? Foi uma dessas ondas. Uhum. Eu não acho que ele está super, hiper estabelecido em todas as companhias. Eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer. E partindo do pressuposto que AI, que conversational, informação depende basicamente de dados de qualidade, dados com curadoria, eu diria que ainda já avançamos muito, obviamente. Tá aí a quantidade de soluções de AI, de soluções de machine learning, etc., que já existe hoje em vários setores das indústrias, mas em todo caso eu ainda acho que essa curadoria, ela deixa um pouco a desejar. Eu acho que essa curadoria, esses passos atrás para a gente falar de conversational, eu acho que ainda tem uma jornada importante para a gente falar que a gente realmente é bom em conversational. Perfeito, bacana. Também faz todo sentido. E caminha em paralelo, né, com o que a inteligência artificial hoje, de certa forma, se propõe, né? De ser justamente esse repositório de informações de uma forma mais dinâmica, que basicamente é um pouco do que é a inteligência artificial, né? Senão uma combinação de dados que nós humanos promovemos, né? Exato. Não existe como a gente falar de inteligência artificial, de machine learning, de deep learning, seja o que for, conversational commerce ou sei lá o que, se a gente não falar de dados. Tem uma diferença grande, né? Quando a gente falava de analytics lá atrás, tinha uma necessidade muito grande de estruturação, de harmonização, e aí isso foi caindo com o avanço dessas tecnologias de como lidar com os dados. Hoje você não precisa, para trabalhar com AI, dados 100% estruturados e normalizados. A gente é capaz de fazer coisas interessantes, importantes e grandes avanços com dados desestruturados ou com combinação de dados estruturados, semi-estruturado ou não estruturado, combinando esses três pilares que a gente não conseguia no passado. Fato. Então isso eu acho que é um tema importante assim, dessa brincadeira. É sempre lembrar que quando a gente fala de AI, não existe AI sem dados. Verdade, total, com certeza. E diz, Miguel, você tem assim, experiência, você usa na sua vida pessoal, obviamente, algum tipo de assistente virtual, interage com esses assistentes comuns de mercado e tal? Você tem essa experiência ou não? Cara, eu tenho. Na minha casa eu tenho um Google Nest, eu acho que eu tenho 2 Alexas, e aí tem Siri no celular, tem Siri no carro. Então, assim, de assistente, falta de assistente não vou sofrer. E eu usei muito no passado. Eu costumava ser consumidor de celulares da Google, que infelizmente não estão disponíveis no Brasil. Desculpa, nem sei se a gente pode falar de marca, mas qualquer coisa faz o corte aí depois. E aí eu costumava usar bastante para o meu dia a dia, para ajudar no dia a dia. Pô, chama um táxi, faz tal coisa, manda uma mensagem, e eu costumava fazer isso tudo por voz. Confesso que eu não sou um heavy user de assistente, eu uso no meu dia a dia ele se aplica para poucas coisas mais fúteis, não diria nem fúteis, mas de confortos básicos, mas eu uso bastante. Bacana. E aí, como é que você relaciona essa sua experiência pessoal com o mundo corporativo? Como é que seria introduzir um assistente virtual num grau avançado para fazer diferença nas empresas? Como é que você enxerga esse tipo de produto? Eu acho... sendo bem honesto, eu vou te falar porque, vamos lá, existe a opinião pessoal e a opinião comercial, né? O que vende e o que eu realmente acho. Eu acho sim que tem como utilizar bastante, dá para fazer muita coisa. Não sei, tô pensando aqui, se a gente estiver falando de um conversational commerce,
Poderia disponibilizar um tipo de assistente que ajudasse o consumidor ou um cliente a fazer gestão de pedido, entendendo a cadeia lá do supply chain e falar, pô, onde está meu pedido? Assim, tem uma série de coisas. E aí eu estou falando de uma camada muito rasa, né? Quando a gente vai falar no âmbito de saúde, de outras coisas, tem coisas muito mais profundas, interessantes e importantes que poderiam ser feitas. Mas eu acho que a escala, trazer escala para isso ainda é complexo. São poucos players que tem no mercado. E aí eu estou falando poucos players de equipamento. Quando a gente vai falar de player de desenvolvimento, de empresas de software, tem um zilhão por aí. Mas quando a gente fala de player de equipamento, tem poucos, e aí as plataformas não são 100% abertas, então você tem que escolher os players, é meio desconfortável comercialmente falando, porque você tem que escolher um player e tem que seguir com ele, de repente o que você vai usar não é o que aquele teu cliente ou aquele teu consumidor ele usa. Então, por exemplo, aqui na minha casa eu tenho o Google e tenho o Google Siri e tenho o Alexa. Tem gente que é fanzaço de Alexa, tem gente que é fanzaço de Google Nest e não abre mão e não troca de maneira nenhuma. Então tem um pouco dessa dificuldade de entender o público, onde ele está, e eu vou ser bem honesto, eu não sei como é que está a disseminação disso dentro do mercado brasileiro. Quando a gente fala eu nunca pesquisei qual que é a penetração, por exemplo, desses assistentes nas casas. Uhum. Obviamente no celular é indiscutível, né? Por exemplo, a penetração está superior a 90%, certamente. Mas quando a gente fala de assistente de casa mesmo, eu não sei bem como é que tá ainda. Bacana. Eu acho que a tua percepção ela é excelente e ela acaba corroborando um pouco com a próxima pergunta que eu vou lhe fazer, mas só complementando, assim, eu acho que, de certa forma, o usuário já está mais familiarizado com esses termos, né? Assim como o que a gente está vivendo agora com a tal da inteligência artificial e, de certa forma, todo mundo se acha um pouco especialista desse conceito, né? Seja porque usa um navegador ou já teve contato com algum modelo de linguagem, né? Mas eu acho que tudo isso ajuda a gente a formar essa opinião de que, de forma estruturada, claro, e com uma estrutura de confiança por trás, tudo se torna possível, né? E os ganhos com esse tipo de assistente virtual, no sentido de que você pode falar ou pode mandar uma mensagem e receber uma resposta precisa, é chave para aumento da performance, para expandir os mundos, né, do negócio. E aí, fazendo uma brincadeira também, é um termo que a gente tem visto bastante na mídia, acho que mais nacional e um pouco internacional, aquela questão de redução de jornada de trabalho para 4 dias laborais, né? Está por dentro dessa ideia. E aí havia a minha pergunta, né? O quanto isso é possível sonhar com novos modelos de negócio, com novos modelos de operação, sem a estrutura de tecnologia por trás, né? Sem você conseguir disponibilizar mais para quem consome, com talvez liberando mais os seres humanos, digamos assim, para outras tarefas, né? Isso, cara, para mim é um tema complexo, quase filosófico, tá? Porque eu acho que, bom, primeiro, para mim não existe como chegar nesse lugar sem a tecnologia. Então a gente está basicamente dizendo que algum pedaço de tecnologia, algum elemento de tecnologia vai substituir alguma ação humana. Por outro lado, quando eu penso em responsabilidade social, socioambiental, econômica, etc., e eu acho que entra um pedaço de cuidado que pouca gente fala, porque, de novo, existe o que vende e o que deveria ser na prática. Então, falar dessa responsabilidade em níveis mais profundos não vende. Não vende a ideia, não vende uma série de coisas. Então, quando a gente fala dessa substituição de mão de obra, a gente está falando basicamente de aumento de consumo, porque a substituição de mão de obra ela vem não só para uma redução de custos operacionais, mas para uma eficiência de geração de negócio. Se você não for gerar mais valor fazendo essa substituição, a substituição ela não faz sentido. E aí quando você fala de aumento de consumo, você está falando de aumento de consumo de recursos naturais, invariavelmente. E aí eu acho que a gente tem que começar a tomar um pouco de cuidado com o tamanho que a gente vai levar essa substituição. E eu sei que já tem discussões acontecendo em alguns países sobre qual que é o nível de responsabilização, qual que é o nível de
de abrangência, qual que é o tamanho que isso pode tomar. E aí eu acho que essa discussão é importante, a regulamentação em cima de AI, de machine learning, em cima da própria substituição mesmo da mão de obra humana, ela tem que levar em consideração isso, porque no final das contas não é só dinheiro, uma hora não existe recurso natural infinito, e você ter ganhos infinitos para recursos finitos é um problema sério. Absolutamente, totalmente de acordo, né, com essa visão, e eu acho que esse é o grande compromisso que a gente precisa ter, né, quando se dispõe a desenvolver a tecnologia e consumir a tecnologia também, né? Como organizar isso de uma forma balanceada para ter o melhor de todos os lados e sempre orientado, com certeza, para o benefício da humanidade, da sociedade, né? Absolutamente. Então, aí eu vou casar com a pergunta que era até anterior, mas que eu acho que faz sentido trazer para esse mesmo contexto. E o Miguel, eu sei que você, de certa forma, já respondeu, mas e a inteligência artificial, você acredita nela como um ganho positivo ou como uma possível ameaça? Qual a sua visão nesse sentido? Não, cara, para mim definitivamente é um ganho positivo. Eu não tenho a menor dúvida. De novo, para mim eu tento ser o mais responsável possível quando eu tento pensar, quando eu começo a pensar em um projeto, quando eu começo a bolar uma estratégia para alguma coisa e ver como é que eu encaixo esses elementos. Aí eu vou voltar até um pouquinho no passado. Eu não sei se você lembra da época dos chatbots. Estou falando ali de 2015 até 2018, mais ou menos. Era uma febre. Todo mundo queria ter um chatbot no seu site. E aí as empresas, eu ia bastante. Nessa época eu frequentava muito mais eventos, né? Pré-pandemia. Todo ano eu ia em evento do Gartner, todo ano eu ia no evento lá do HIS. E aí, cara, o AI da vez era o chatbot. Então todo mundo dava o nome lá para os seus chatbots e botava no site, fazia propaganda e ganhava prêmios, uma série de coisas. A grande maioria deles era irrelevante. Se você for analisar profundamente, a gente vai chegar à conclusão que era irrelevante. Era basicamente uma árvore de decisão muito simples, muito pequena, para falar bom dia, para você dar um nome para alguma coisa, assim, ok, é o início de tudo, né? A coisa inicia daí, tem que começar de algum lugar. E aí eu entro nesse ponto, qual que se a gente fosse fazer uma conta de quantos chatbots nasceram naquela época e quantos estão ativos até hoje, provavelmente a gente vai ter uma estatística aí estrondosa que a grande maioria morreu. Inclusive foram substituídas, por exemplo, por WhatsApp. Que hoje se a gente olhar na América Latina, o WhatsApp é uma febre. Então um pouco disso, de tomar cuidado com o hype, né, dessas tecnologias e dar um destino que seja relevante para elas. Que problema eu estou querendo resolver? Eu tô tentando fazer isso para ganhar um prêmio porque isso está no hype, ou eu estou fazendo isso para realmente resolver um problema? Se eu estou falando de que eu sou, ou a empresa para a qual eu trabalhei, eu vou trabalhar customer-centric, consumer-centric, seja lá o que for, é isso que o meu consumidor quer, é isso que vai resolver a necessidade do meu consumidor, do meu cliente, eventualmente do meu paciente, se for um hospital, seja lá onde for. Então eu acho que é um pouco de pensar nessa responsabilização em algo que seja relevante o suficiente para você fazer um investimento, eventualmente ter um retorno e amadurecer aquilo como um produto. Totalmente. E também vou fazer um paralelo, já que você trouxe chatbot, né, com justamente essa limitação desse conteúdo de conversa, que de certa forma também era uma ferramenta conversacional, e ela acabava sendo mais limitada justamente por esses parâmetros que eram necessários para ela performar, né? Agora, com a junção do poder da IA generativa, de certa forma, o próprio robô se retroalimenta e cria novos caminhos e cria um sistema conversacional mais humanizado, mais claro, né? E eu tô contigo, Miguel, eu acredito muito nisso também, e de verdade, usar a ferramenta conversacional ou da inteligência artificial para potencializar o acesso à informação e aos recursos para os humanos, que é a grande missão, né? Vou dar um exemplo bem tradicional que a gente vive no dia a dia,
por exemplo, um motorista que chega numa doca às 13h30 da manhã, que em dado momento, para algumas operações é caro manter pessoas ativas nesse horário, ou não, o problema nem as pessoas não são o problema, na verdade, né? Mas o sistema não comporta aquela dimensão, e aí precisa ter aquele intervalo até que se disponibilize alguém para determinada informação. Hoje, a evolução da IA conversacional já está tão grande que ela consegue entregar nesses intervalos que a gente não está acostumado a produzir, né? E isso, sem dúvida, é ganho de escala, né? Pensando, por exemplo, aí na gestão de negócios, como eu consigo atender mais uma base de clientes tão grande que meu time não dá conta? Carteiras de clientes com mais de 100, 200 clientes, como é que eu chego nesses usuários, né, ou nesses consumidores com disponibilidade, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Exato, você tocou num ponto para mim interessante. Às vezes não é sobre a substituição, às vezes é sobre o transbordo que você já tem. Perfeito. Então, às vezes você tem um transbordo de atendimento que você não dá conta, e se você contratar mais 1.000 pessoas, sua empresa quebra. Fato. Então, contratar 1.000 pessoas é a solução? Não necessariamente, porque contratar 1.000 pessoas é muito para aquela necessidade, e deixar aquele transbordo acontecendo também pode quebrar a tua empresa, pode do ponto de vista de imagem, de customer care, esse tipo de coisa, pode ficar muito ruim também. Então, é nesses lugares que eu acho que se encaixa muito bem. E, obviamente, tem também, falando de substituição, tem uma transformação da mão de obra, né? Estou falando que não é uma substituição, talvez, daquela atividade econômica, daquela tarefa, talvez, não é nem atividade econômica. Eventualmente, aquela tarefa deixa de existir e nascem outras tarefas. Eventualmente, a mesma pessoa que fazia aquela atividade, ela pode fazer atividade de treinar a própria máquina para fazer cada vez melhor, para evoluir aquele processo. Então, é uma substituição de mão de obra, e uma substituição também de atividade. Eu acredito muito nessa troca. Obviamente ela não vai ser 1 para 1. Dificilmente ela vai acontecer 1 para 1, mas é a realidade. A realidade é essa. Eu acredito, eu acho que é importante que tem que haver adaptação. Não tem outra forma da gente encarar essa realidade. Total, Miguel. Concordo mais uma vez com você. E eu vou fazer só mais uma última brincadeira, que é um exemplo moderado, recente, que não sei se você lembra da situação que uma marca também apostou, por exemplo, na direção autônoma, né, de caminhões para carregar cargas, e teve um vídeo super famoso que saiu, que mostrava ali o motorista manobrando o caminhão para sair de um determinado local, depois entregava para a direção autônoma e o caminhão ia, né, vários quilômetros até chegar no destino e por aí vai. Super revolucionário, né? Com certeza tem grandes aplicações positivas e também o lado mais difícil da coisa, mas isso já ocorreu aí há alguns anos, aí, pelo que eu me recordo, pelo menos 5 anos para trás. E não foi assim simplesmente uma adoção massiva dessa tecnologia que aconteceu, né? Mas ao mesmo tempo vários ganhos foram gerados por conta disso, como tanto na parte de produtividade quanto na própria parte de segurança, com os novos sensores, com os novos comandos de suporte à direção, né? Então, trazendo um pouquinho do meu ponto de vista também, mas para consultar o seu, eu acho que a IA sendo direcionada, a inteligência artificial sendo direcionada, como você mesmo comentou, regrada, como tudo tem que ser, de uma forma organizada e estruturada, ela deve simplesmente somar as operações existentes e trazer mais ganho de escala para os dois lados, negócios e empresas, né? Seja por proporcionar um atendimento 24/7, liberando os humanos para dormir, porque eles precisam dormir, né? E que eles possam voltar com a criatividade pro dia seguinte, né? E, ao mesmo tempo, tem uma grande discussão, Miguel, você deve tapar aí no mundo da inteligência artificial, desde os grandes modelos de linguagem se recriando, se reorganizando, aos dados que alimentam a IA hoje, que são os dados dos humanos versus os dados sintéticos que uma inteligência artificial poderia produzir, né? Mas, ao mesmo tempo, caminhando nessa constância, será que isso não é um benefício para os negócios, Miguel? Cara, seguramente é um benefício, porque aí você está falando que, fazendo uma analogia básica, né? Quando você, para quem é leitor ávido, não é o meu caso, tá? Eu sou leitor, mas não sou tão ávido assim. Mas para quem lê muito, para quem lê pouco, não importa.
Basicamente você está adquirindo coisas, você está entendendo às vezes o funcionamento da cabeça de outras pessoas, pegando perspectivas diferentes, pontos de vista diferentes e formando um terceiro ponto de vista. Sendo muito cético e pragmático, eu não... o AI ele não vai criar um terceiro ponto de vista. Mas ele vai somar todos esses pontos de vista e estatisticamente ele vai decidir qual que é o mais adaptado para aquela situação, para aquele lugar. Então eu acho que sim, isso é super benéfico para os negócios, porque você tem a opção de coletar milhões, trilhões, bilhões, sei lá, de dados por aí, ou até em escalas menores, mas de coletar dados e colocar esses dados no lugar que eles vão ser utilizados de alguma forma rápida, eficiente, para geração de receita, para resolução de problemas. Se você tivesse que consultar essas pessoas uma a uma, você não vai resolver o problema. Essa é a grande verdade. Por outro lado, tem uma discussão também grande sobre direitos, né? Que eu não acho que é uma discussão que se resolva, tá? De novo, sendo um pouco cético nessa história, eu não acho que é alguma coisa que tenha solução, porque se a gente for parar para analisar, o Google tá aí desde o quê? 2001, mais ou menos? 90, final dos anos 90, coletando dados, e esses dados a gente assinou lá que a gente estava de acordo. Não tem como voltar atrás disso. Tem como voltar atrás e falar, me dá todo o meu conhecimento que eu contribuí aí. E é daqui para frente também não vai ter isso. Então, eu acho que é uma discussão importante para delimitar o quanto que de direito intelectual, etc., de conhecimento se compartilha, ou o que a pessoa está disposta a compartilhar, ou até o contrário, né? O que os ambientes estão capturando de fato, que é um pouco do que faz a LGPD, a GDPR lá na Europa, etc. Mas, enfim, eu não acho que tenha saída. E, de novo, precisa de dados. Perfeito, totalmente de acordo. Mais uma vez, a gente está caminhando juntos, muito bem aqui, Miguel. E aí eu vou trazer um pouquinho do nosso contexto aqui, que é essa proposta que a NTT tem de ser justamente essa empresa de confiança, né, que entrega soluções nesse grau de responsabilidade, tanto com os usuários quanto suas empresas parceiras. E aí eu vou fazer um paralelo que você trouxe com o chatbot do passado, né? A gente vem caminhando nessa jornada de evolução da parte conversacional, desde os primórdios do chatbot até esse grande boom casando com a IA generativa, que é onde eu acredito que seja o grande divisor de águas. Mas como você mesmo mencionou, né, Miguel, tem que ter muito cuidado e responsabilidade, porque hoje a inteligência artificial também ela é, digamos, desregrada como um todo, né? Um dos grandes paradigmas que a gente vive, na verdade, é justamente essa questão da alucinação dos modelos de linguagem. Como que eu canalizo isso em informações corporativas, divido isso estrategicamente, baseado no que a empresa, nas organizações esperam, né? Com os seus usuários. E aí eu te pergunto, não sei se você tem um exemplo, uma situação que você já viveu, que foi nesse sentido de tentar levar uma mensagem para fora, ter muita capacidade, muito potencial, mas sentir que talvez não conseguiu porque faltou recursos ou a coisa foi muito rápida. Tem alguma situação assim? Cara, não tenho. Eu já tive situações no passado, em outras empresas que eu trabalhei, nessa corrida acho que foi na época do chatbot, inclusive, nessa corrida de tem que lançar primeiro, tem que ser rápido, porque, de novo, o evento tá vindo ali, a gente tem que submeter para premiação e tal, e, né, tem que quem levanta a bandeira primeiro ganha o prêmio maior. E numa dessa a gente descobriu que tinha uma brecha de segurança gigantesca dentro de como foi construído o chatbot. Colocou em diversas vulnerabilidades para fora, em uma indústria que é altamente regulada e altamente monitorada por hacker, por exemplo. Então isso é um problema. E para mim, de novo, ainda o que geralmente, onde eu vejo, conversando com colegas também de tecnologia, lendo bastante a respeito, é muito sobre curadoria de dados, qualidade de dados e sobre a capacidade dos profissionais,
porque aí a gente está falando de dois tipos de profissionais, né? Uma coisa é um profissional de tecnologia, como eu, como tantos outros milhões por aí, e como você, que vende tecnologia, que está inserido nesse mundo e consegue entender qual que é a necessidade dessa curadoria, a necessidade, vamos falar de data literacy aqui, né? Entendimento pleno da importância do dado, da curadoria dele, do tratamento, de como analisar, de dar significado para aquilo. Então, geralmente, os problemas que eu vejo em cases que não foram para frente, conversando com colegas, ele está sempre antes do AI. Porque, de novo, quando a gente fala de AI generativo, AI não é uma coisa que você coloca ali e ele vai ficar daquele jeito para sempre. Ele vai se transformar constantemente. E aí o problema geralmente está antes. Ele não consegue, às vezes, sair, ele demora para sair, ele empaca, onde as pessoas não entendem que para produzir aquilo tem uma estrada ainda que precisa ser percorrida. E essa estrada, ela requer capacitação nova, ela requer algum outro tipo de liderança para direcionar as pessoas para aquele lugar. Vou voltar no ponto, ela requer responsabilidades diferentes das quais a gente está acostumado. Então, tudo isso geralmente é o que eu vejo impedindo avanços de AI. Você pode imaginar ter um assistente com inteligência artificial generativa impulsionando o seu negócio? Explore as possibilidades em Eva.bot e leve a sua empresa para o próximo nível. Super verdade. E vou complementar trazendo o paradigma de como utilizar o melhor então, a IA, né, a AI, com as características de cada negócio. Qual é o melhor modelo? Como eu encaixo hoje o que eu vivo no meu negócio em como a IA vai produzir isso, né? Ela precisa ser vinculada, ela precisa ser relacionada com isso. E aí tem diversos conceitos, desde o tal do completions, fine-tuning, embeddings. Como eu vou fazer para casar hoje o meu modelo de operação corporativa com a inteligência artificial, né? Bastante desafio pela frente, mas com certeza isso vem amadurecendo, né? Posso trazer isso como experiência própria aqui do time da NTT, onde a gente vem justamente se especializando nesse canal, conectando ele com as nossas ferramentas, com o nosso expertise e propriedade intelectual, para justamente levar até a ponta com nossos clientes, nossos parceiros de negócio, para, sem dúvida, criar mais interação e novas formas de suportar todas as pessoas que interagem com as empresas, né? Bacana. Eu vejo muito acontecer que parece que os profissionais de tecnologia dentro das mesmas empresas e os profissionais de negócio, seja vendas, marketing, supply chain, não importa. Os que não são de tecnologia, parece que eles vivem em mundos distintos, né? Para mim, tudo tem que nascer de um problema. Eu não tenho como ter eu acho complicado você ter uma solução para uma coisa que não tem um problema. E geralmente, as pessoas, as equipes de tecnologia, elas estão acostumadas a resolver problemas. É o dia a dia. Você pode ser um programador, um DBA, não importa. Alguém vai te dar um problema na mão, você vai resolver. Então, eu acho que é um pouco natural de quem trabalha com tecnologia, não estou falando que é uma exclusividade, tá? Mas é um pouco natural o seguinte, tá? Eu tenho um problema e como é que eu resolvo? Então, essa lógica, ela é muito orgânica, ou deveria ser muito orgânica. E já para os times de negócio, nem tanto. Então, eu vejo acontecer muito em negócio e também, eu estou falando de todas 100% das empresas que eu trabalhei, das pessoas encontrarem soluções para problemas que não existem. E é geralmente o que tem acontecido com AI, é o que tem acontecido, geralmente o que acontece com vários avanços tecnológicos de AI, de dados, analytics, blá blá blá. Então as pessoas olham o hype e falam, eu preciso de um AI, eu preciso de um analytics aqui, eu preciso de um big data para resolver qual o problema. Então esse para mim é um problema que permeia basicamente grande parte das empresas que eu trabalhei todas, e das conversas que eu já tive com colegas seja de tecnologia ou até fora de tecnologia, é quase que um consenso. É difícil alguém falar, pô, não,
não é bem assim. Nunca ouvi alguém falar, não é bem assim. Então esse é para mim é um tema importante, assim, de como essas coisas se conversam, né? De como catequizar um pouco as outras áreas que elas, na verdade, elas estão acostumadas com a mesma coisa, porque geralmente as outras áreas também resolvem problemas. A diferença é que elas não só resolvem problemas. Faz todo sentido. É um pouco exclusividade da nossa. Total, com certeza, né? E ao mesmo tempo, refletindo sobre essa parte conversacional, você consegue trazer um exemplo assim, que vem à cabeça, que o que é um problema nessa parte conversacional? O que poderia ser um caso de uso conversacional que a tecnologia poderia auxiliar? Cara, para mim o caso de uso conversacional, tô pensando rápido aqui. Bom, centrais de atendimento sem a menor sombra de dúvidas. E aí eu tenho, no dia a dia, né, é uma coisa que eu tenho o costume de fazer. Às vezes eu vou experimentando, eu vou usando alguma coisa, sei lá, um customer care de uma empresa A, de uma empresa B, porque eu realmente preciso, e aí eu vou meio que fazendo uma avaliação. Falo, opa, esse daqui é interessante, esse daqui eu gostei, putz, esse daqui é ruim. E aí eu meio que tento usar isso para não repetir isso nas empresas para as quais eu trabalho. De olhar e falar, putz, não, se eu vou fazer um AI, é óbvio que ele não vai ser o melhor do mundo na primeira versão, mas de tentar causar uma experiência boa, a melhor possível já de largada. Assim, cara, um exemplo que para mim funciona muito bem é justamente varejo. O varejo, para mim, isso funciona como uma luva. O tamanho do varejo, você não tem como ter gente disponível o suficiente para atender a toda a demanda do varejo. E aí eu tô falando de demanda, não tô falando só de demanda de compra, eu tô falando de demanda de pós-venda, de dúvidas, de uma série de coisas. E aí eu acho que esse conversational, ele cria essa experiência do pós-venda legal, do pós-venda interessante. E tem um ponto fundamental para mim, que isso eu acho que falta, que esse eu ainda não vi nenhuma empresa fazendo bem, das quais eu experimentei, que é o conversational híbrido. De você, eu não sei se já aconteceu com você, de ligar às vezes numa central de atendimento, sei lá, cartão de crédito, companhia aérea, e aí você tá falando lá com o atendente, resolvendo um problema, às vezes você tá super chateado porque a tua viagem atrasou, deu algum problema, e aí você tá lá falando durante meia hora, putz, então, agora eu descobri que não é aqui, eu vou te transferir. Só que quando você transfere, você tem que gastar mais 10 minutos falando que você já falou 2, 3 vezes na mesma ligação. E aí essa passagem de bastão para o conversational, eu acho que ainda não é bem feita. Essa conexão máquina e humano, eu acho que ela não é bem feita. Então, geralmente, quando você chega no limite do que o conversational commerce, do que o conversational atendimento de conversacional é capaz de resolver, vai para um ponto de que a pessoa tem que falar tudo de novo. Porque ele zera todo o game. Total. Então isso é um negócio, mas para mim, cara, varejo, B2B principalmente, quando a gente vai, sei lá, se a gente falar, por exemplo, de farmácias no Brasil, a gente tem 90 mil farmácias no Brasil. A gente está acostumado, quem está nos grandes centros, ver essas farmácias gigantescas que cada hora tá abrindo numa esquina. Parece febre, né? Tá uma epidemia de farmácias abrindo por aí. Mas elas são uma fatia pequena do que tem no Brasil. O Brasil é gigantesco. E o B2B nisso, ele tem um papel fundamental. E aí, se você olhar a grande massa dessas... E aí eu tô falando numérica mesmo, né? Não tô colocando peso de volume de vendas nem nada. Eu tô falando de farmácia, mas acontece a mesma coisa com supermercados, mercearias, né, pequenos negócios, são negócios micro, e esses negócios micro, eles não têm tecnologia. O dono lá, ou às vezes as pessoas, funcionários dos donos de supermercados, de lojinha, uma loja pequena de, sei lá, de roupa, de sapato, talvez não tenha nem computador no lugar para acessar. Então, como é que eu vou fazer meu pedido? Como é que eu vou ver como é que está o meu pedido? Como é que eu vou resolver o meu problema se eu não tenho sistema, eu não tenho computador, eu não quero ter um sistema, talvez eu tenha um computador, mas eu não quero ter um sistema. Eu quero comprar.
Você que tem que ter interesse de vender, você tem que resolver o meu problema. Então, aí eu volto para a questão que eu falei anterior. Que problema que a gente vai resolver? Então, eu vejo uma... óbvio que tem várias outras coisas, se for para o âmbito de saúde, de coisas mais complexas e talvez até mais relevantes que o próprio consumo, tem muita coisa para fazer, mas esse, cara, de varejo, eu acho que são projetos muito, muito ganhadores. Com certeza, Miguel, e muito bom te ouvir falar, e super natural, né? Perceptível que você refletiu bastante para trazer a resposta. E aí, vou só ampliar um pouquinho aqui, contribuindo que, além do sentido comunicativo das ferramentas conversacionais agora, com a IA generativa em conjunto, da amplitude até para acessibilidade, por exemplo, aquele usuário que é um pouquinho mais introvertido, que tem uma dificuldade de se expressar e talvez não se sinta tão confortável em perguntar, por exemplo, para uma pessoa, olha, será que essa camisa fica legal? O que eu posso vestir? O varejo de moda, de vestuário, por exemplo, está adotando muito esse tipo de tecnologia e já tem aí alguns assistentes virtuais prestando uma consultoria eficiente no mundo da moda, né? Para justamente dar mais amplitude ainda e opções para as pessoas se comunicarem, né? E fora tudo que você comentou, né? Cara, mas você tocou num ponto importante que olha o viés inconsciente, né? Que eu, particularmente, eu acho hiper importante e ainda assim eu esqueci de mencionar em tudo isso que eu falei até agora. Que são os vieses mesmo desde a construção. Então, quando a gente fala... Acessibilidade é um ponto, cara, fundamental quando a gente fala de AI, de conversacional. Talvez seja... Ele é muito explorado comercialmente, então a gente sabe que geralmente não é o foco. E aí esse é um problema, porque ele deixar de ser o foco já é um viés inconsciente, porque isso deveria ajudar a gente a trazer pessoas com deficiência, por exemplo, para ajudar na construção. A gente precisa ter, isso é uma outra parte importante da responsabilidade com a AI, existir diversidade na construção das tomadas de decisão, na construção da curadoria dos dados para o desenvolvimento do AI ou para a evolução do AI, isso deveria ser mandatório, porque senão a gente vai cair no mesmo problema que a gente tem até hoje. Existe, por exemplo, se a gente olhar eu não sei onde está publicada a lei, mas existe uma lei que todos os websites comerciais de empresas, eles obrigatoriamente têm que ter acessibilidade. Ele não fala da acessibilidade para A, B ou C. Tem que ter acessibilidade. Para quem? Para todo mundo que precisa. E passível de multa, uma série de coisas. Se você for olhar o site da grande maioria das empresas, não tem. Às vezes tem uma coisa, às vezes tem às vezes tem para cego, às vezes tem para surdo, mas não tem para todo mundo. E é justamente por isso, porque isso... Se ele não for imposto, ou se não existir, se não houver a diversidade dentro do grupo de trabalho que está fazendo aquele desenvolvimento, vai ser difícil que saia isso na outra ponta. Então esse para mim é um tema importante também. É uma fatia chave da construção do que tá sendo feito agora, do que vai vir pro futuro. Precisa haver diversidade nesse processo. Fantástico, Miguel, fantástico. E também adiciono a linha de, por exemplo, construção de históricos de transações, de conversas, de consultas, de tudo. Eu acho que, de certa forma, algumas experiências já evoluíram um pouquinho, principalmente no lado médico, mas, enfim, eu acho que a tecnologia pode justamente auxiliar nisso, né? Sim. Como eu garanto a informação sempre presente, independente do tempo que ela levar para atravessar e chegar em mim, né? Algumas situações que eu vivia 10 anos atrás, os sistemas hoje de repositórios já nos permitem acessar muita coisa, mas trazer isso de uma forma natural e conversacional é uma das grandes tarefas que nós temos hoje como agentes desse cenário, né? Exato. Tem uma... desculpe estender um pouquinho essa parte aqui, mas tem uma coisa que me veio na cabeça agora, que era um trend topic também alguns anos atrás, menos de 10 seguramente, que era IoT. Sei lá, 2017, 19, até um pouquinho antes, a IoT era uma febre, hype, né? era o hype do momento era a IoT. Tem que ter IoT em tudo e tal, etc. A IoT é produtor de dados.
Você pega um Apple Watch ou um smartwatch qualquer, não precisa ser de uma marca específica, ele produz dados que você não consegue de outra maneira e que são extremamente relevantes. Se você colocar isso num prontuário médico, por exemplo, atividade física, batimento cardíaco, etc., e aí você usar modelos preditivos, você manda a pessoa ir para o médico antes dela imaginar que ela pode ter alguma coisa. Fato. É IoT. Exato. E não se fala mais de IoT. Exato. Dificilmente. Eu tava dando uma olhada no... todo ano eu faço uma pesquisa grande, principalmente em vários sites de grandes consultorias. E hoje eu tava olhando o Gartner, que todos os anos eles fazem as previsões deles, né? Acho que são 10, eu não lembro agora o número. Uhum. Cara, tem vários anos que não tem mais IoT ali. E aí, olha o potencial de geração de dados. E aí eu tô falando de dados confiáveis, dados com curadoria, porque quem tá produzindo, quando você tá falando de um smartwatch ou de um celular, é a própria pessoa que tá produzindo aquele dado. Não tem como ele ser mais real e verdadeiro do que aquilo. Então, isso eu acho que esse para mim é o problema dos hypes. Uhum. Sim. Coisas importantes ficam para trás e outras tomam lugar como se a outra tivesse deixado de ser importante. Super verdade também, né? E movimentos, né? Movimentos, digamos assim, passageiros ou que agregam ou não, como tirar o melhor disso, né? Eu acho que é o grande ponto. Por isso que a gente acaba focando muito nas nossas conversas também nessa questão como você mesmo falou, qual o problema que a gente vai resolver, qual o caso de uso que a gente vai adotar. E aí, por exemplo, dá poder para negócios de quaisquer tamanho, por exemplo, conseguir acessar os outros negócios fora do horário, eu acho que já ajuda bastante. Pega lá um pequeno comerciante que precisa repor seu estoque, acabou trabalhando até mais tarde porque estava vendendo bem naquele momento. Claro, aqui trazendo a linha do consumo, né? Mas transações eficientes também geram economia, né? E menos desperdício. Até, por exemplo, justamente essa parte que você trouxe. Como que eu transaciono dados de uma forma conversacional, de uma forma eficiente, mas que, né, proporcione ganhos para o ser humano, né, para as pessoas. Talvez eu tenha ido um pouquinho longe aqui, né, nessa explanação, mas a ideia é justamente essa, perceber como a gente está ajudando as pessoas através das nossas ferramentas. Né? Exato. Muito bacana, Miguel, show de bola, todos os comentários. E aí eu queria só trazer um ponto, assim, talvez pegando mais a sua experiência também como usuário, como líder de negócios, dentro desse contexto atual, na sua opinião, o que não pode faltar numa interação seres humanos, assistentes virtuais ou agentes de IA, né? Para mim, eu acho que não pode faltar a transparência, porque o AI, ele tenta justamente simular um raciocínio humano. Ele tenta chegar o mais próximo do que um humano responderia, por exemplo, num processo conversacional. Na prática, não é humano. Então, eu acho que é importante tentar chegar no maior nível de humanização possível, porque isso vai gerar necessariamente uma experiência melhor para quem estiver do outro lado, quem estiver do lado oposto da máquina, mas com a transparência de que aquilo ainda é uma máquina. Isso eu acho que é algo importante. Ainda tem que deixar claro que você ali está conversando com uma máquina. Perfeito. E com certeza, acredito que você concorde, a qualidade nas informações que ele vai trazer, né, com uma conexão, com toda a situação e principalmente com sensibilidade. Né? Não adianta nada você talvez estar procurando ali um serviço, enfim, mais difícil, como um sinistro no seu veículo, você, enfim, teve um acidente, etc e tal, e vai entrar com um assistente todo feliz da vida ali, que não percebe como é complicado, complexa aquela situação, né? No fim do dia, isso para mim, ele chega num ponto de, tentando resumir o que eu quis dizer, de credibilidade. Uhum. Porque, de novo, quando você está tentando imitar, quando você está usando recursos tecnológicos para tentar imitar o comportamento humano, ainda assim não é humano e nunca vai ser. Vai ser muito difícil chegar próximo, mesmo que chegue próximo. Por que eu digo que é importante deixar isso claro? Porque quando eu ligo para o Humberto, eu quero falar com o Humberto. Não quero falar com a máquina que emula ou simula o Humberto.
porque o Humberto, para mim, e o que ele diz e a opinião que eu estou buscando, ela tem um valor pela credibilidade que eu aposto no Humberto, ou na pessoa A ou na pessoa B. Então, quando eu estou falando quando eu supostamente estou falando com alguém, e esse alguém não é um alguém, é uma máquina, eu quero saber que é uma máquina para eu saber quanta credibilidade eu vou apostar naquela resposta que eu estou recebendo. Fato, perfeito. E aí também, pensando um pouquinho no momento atual, né? Existem momentos que a gente quer falar com as pessoas e momentos que a gente quer falar com a máquina. De certa forma tem essa separação, né? Claro, no comportamento do usuário, né? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive sem dúvida nenhuma, isso tem. Uhum. Exatamente, isso tem, porque tem os dois lados, né? A máquina, em tese, é um pouco mais objetiva e aí depende de uma série de coisas. Depende de como ela foi construída, por quem ela foi construída, quais os vieses das pessoas que pensaram naquelas árvores de decisão, na quantidade de dados que está por trás dali. Tem uma porrada de coisa. Mas sem dúvida tem isso. Para mim, que trabalho com isso, né, que eu vejo isso acontecendo todos os dias, que eu experimento isso num assistente virtual, eu quero objetividade. O dia que eu não quiser objetividade, eu vou falar com uma pessoa. É um negócio meio... até uma coisa engraçada. Eu tenho um costume, cara, que é um costume meio maluco. Às vezes eu tô, sei lá, tô deitado na cama, esperando pra acordar e tal, eu costumo não deixar eu não tenho costume de deixar celular, nem nada de eletrônico dentro do quarto. Mas no meu quarto tem um assistente virtual. E aí, às vezes eu acordo, principalmente no final de semana, eu não sei que horas são, eu tô sem relógio, eu tô sem celular, tô sem nada. Então eu pergunto, que horas são? E aí começa, são agora são tantas horas, e bom dia, e tenha um excelente dia, e que se você quiser me perguntar tal coisa, não sei o que, cara, eu não quero saber, eu só perguntei a hora, me responde a hora e acabou. Então é isso, eu tô falando com uma máquina, eu quero que ela seja objetiva, eu quero que ela me responda o que eu perguntei, ponto final. Se eu quisesse bom dia, se eu quisesse outras coisas, eu tinha gritado pra alguém que tá na minha casa, falar, que horas são? Ligado para alguém. Uhum. Total. Não, perfeito. E é justamente esse refinamento aí, né, da relação. E esse é outro ponto bem importante, né, do quesito construção de agentes ou assistentes virtuais, né? Deixar isso muito claro desde o início, de quando começa a interação e por aí vai, né? Isso tem que fazer parte de todo o projeto, né? Muito bacana. Sabe, contar qual é um pouquinho do meu sonho, Miguel. Meu sonho, eu não sei, não sou um cara muito bom de combinação de modas e tal. Meu sonho é talvez entrar um dia no varejo, preciso comprar uma roupa para um determinado evento e poder consultar alguém. Às vezes, claro, se eu tenho um ser humano ali que me ajuda, maravilha, mas nem sempre tem, é mais escasso, como a gente falou, né? Talvez eu poder consultar isso através do telefone, não sei, e sabe, eu acho que isso me ajudaria muito a ser mais objetivo no meu processo de compras, né? Falando do Humberto. E talvez isso seja um auxílio, um amparo também que os assistentes virtuais possam promover, né? Para frente, às vezes até para transações simples, que isso já acontece, mas que eu consiga ter essa confiança de me relacionar e ser entendido, e que principalmente isso, né? Ser entendido e que o que me devolva a máquina seja efetivo. Sem dúvida. Para essas transações. Não, sem dúvida. E eu vou até mais além, de repente, uma coisa mais evoluída, você inclusive fazer ou um vídeo ou fotos de você de corpo inteiro, da pessoa de corpo inteiro, e ela olhar o corpo, tentar tirar a medida ali. Hoje já tem isso, né? Você pega um celular qualquer aí, você bota, sei lá, quero medir um quadro. Você bota lá a câmera e ele fala, esse quadro tem tanto por tanto de largura e tanto de altura. E é um pouco disso. Bom, então, pelas medidas aqui, tem tanto de ombro, que são as medidas básicas, se for em qualquer alfaiate, costureira, etc., vão tirar aquelas medidas de cintura, de perna, não sei o que lá, e falar, então, fazer uma combinação já de roupa pro teu perfil. Tem um negócio, cara, que é... Tô tentando lembrar o nome aqui, que é... Esqueci o nome, mas é uma consultoria de cor, que geralmente é uma pessoa, nunca vi um AI fazendo isso, mas é para entender quais são as cores de roupa que se adaptam melhor com a cor da pele, da sua pele, com a cor dos seus olhos, do cabelo, uma série de coisas. E aí a pessoa faz essa consultoria e fala, então, para você destacar, por exemplo, o seu rosto, eu não sou expert nisso, tá?
mas é que eu conheço gente que faz. E aí ela falou, então você deveria usar essa paleta de cores aqui. Podia aplicar isso no AI. Então, ó, você vê aqui, ó, provavelmente suas medidas são essas, você tem que procurar uma roupa desse tamanho, dessas cores, nesse perfil aqui, que vai casar mais com você, baseado nas suas, sei lá, algumas perguntas do teu estilo de vida, etc. Pô, isso daí seria fantástico. Mas eu também confesso que eu não sou fã de varejo têxtil por e-commerce. Não consigo comprar, difícil, cara. Né? Não consigo. Isso é um negócio que eu preciso... Eu tenho ainda a necessidade de ver, de tocar, de tecido e experimentar. Então, isso daí para mim ainda é no presencial. Bacana. Isso é a parte mágica também da relação humana com as coisas, né? Nossa forma de sentir, de levar, a preferência é única, né? É da natureza, enfim. E aí a proposta é justamente essa, como combinar o melhor da parte da inteligência artificial, no caso, levando isso de uma maneira conversacional, né? Seja falada, seja por texto, mas que ela dê amplitude para essa comunicação das empresas com as pessoas. Falo das empresas porque, né, os negócios hoje que representam aí talvez a parte transacional do mundo, né? Mas, obviamente, pessoas para pessoas, de tecnologia para pessoas, tem muito espaço por aí. Esse termo IA é muito amplo, né, Miguel? Muito, cara, é gigante. Mas tem um negócio, você falou dessa parte de varejo e tal, também tem uma coisa que é interessante, né? Porque, em tese, quando você faz... eu não vou dizer no e-commerce, que e-commerce é uma outra coisa, mas quando você faz esse negócio de conversational, dependendo do modelo... e aí voltando um pouco na parte lá de substituição de pessoas, etc., você talvez tenha a substituição de uma parte da consultoria. Que roupa que eu devo usar? Imagina que você você tem o costume de comprar roupa numa determinada loja e que você é um cliente já antigo de uma loja e que geralmente você já tem o teu vendedor de preferência e você tá, sei lá, com pressa, tá viajando e decidiu experimentar a tua roupa num assistente virtual e no modelo conversacional. Porque grande parte da discussão e grande parte dos entraves dentro de companhias, quando você tenta fazer implementações desse tipo, é o medo da pessoa também falar, pô, mas peraí, eu ganho comissão pela minha venda. E eu sou um vendedor, eu nasci para isso, eu estudei, me qualifiquei para isso. Eu vendo super bem, pô, tem o Humberto lá, tem o Miguel que vem aqui, eles só compram comigo. Tem uma carteira de clientes. E aí você fala o seguinte, o AI vai substituir a venda? Sim, poderia substituir, sem problema nenhum. Ele vai substituir o relacionamento? Não acredito. Concordo com você. Aí eu não acredito. Então, assim, pra mim, aquele cara pode continuar recebendo a comissão dele. Porque talvez eu vá naquela loja só por causa daquele vendedor. Total. E quem construiu o relacionamento não foi a máquina. Não foi a conversa da máquina. A conversa, de novo, a conversa para mim objetiva. Eu quero isso, você me entrega aquilo, fechei, paguei, me entregou, consulto, fim de papo. Isso. Agora o relacionamento, o cafezinho... isso daí não vai substituir. E aí sabe onde é que a IA vai entrar, Miguel? Talvez o vendedor, que é o cara que constrói esse ambiente, que faz a venda, ele vai usar a IA a favor dele. Por exemplo, usando um assistente virtual para consultar. Exato. Assistente virtual, o que mesmo eu vendi para o Miguel no mês passado? Qual foi a cor? Exato. E o robô vai trazer essa informação rápido, garantindo que ele seja mais performático também nessa relação, né? Exatamente, e isso é um ponto interessante que você tocou, porque geralmente se pensa em assistente virtual para consumidor final, para quem está na última milha da negociação, e não para quem está no meio, né? E isso, pô, é uma aplicação, cara, sensacional. É um negócio que rápido ali, se você tiver tudo organizado bonitinho, uma pergunta ali, o cara comprou tantas camisetas, tal, e pronto, gastou X. Exato. Legal. Exato. Nós temos já casos de sucesso já operando nesse formato, onde uma empresa adotou isso para a equipe de vendas e começou a eliminar tempo de justamente construção de informação.
O vendedor não precisa mais entrar lá na ferramenta, ele pede para o robô assistente, fala, robô, o que eu vendi mês passado e tal produto, ele faz uma combinação e já traz esses dados. Ou seja, ganho de escala, eficiência, né? E aí, mas também um caso bem interessante que a gente teve, que é todo esse fluxo, um cliente liga para uma empresa, o assistente virtual faz o primeiro atendimento, mas essa pessoa, o perfil dela, ela quer falar com alguém, é transbordado para uma pessoa, um ser humano, começa a conversa ser humano para ser humano, e em dado momento o ser humano precisa fazer uma consulta para um robô que também está disponível na mesma tela para ele, para saber o que aconteceu. Então, a tecnologia ajudando, os humanos avançando, né? E tudo isso já potencializado na parte conversacional com a IA, né? Com certeza. E aí você não precisa de um computador ou de um iPad ou, sei lá, um tablet qualquer para abrir um dashboard cheio de gráficos e dados só para fazer a pergunta, o que o Humberto comprou e quando foi a última compra dele? Não precisa disso. Total, com certeza. É bacana. Miguel, queria mais uma vez te agradecer, mas se possível fazer mais uma pergunta para a gente poder já direcionar para o encerramento. Claro, manda bala. Mas eu vou fazer um pequeno panorama, mais uma vez, voltando ao passado, né? A gente falou de algumas situações bem específicas de cenários do passado, e aí a gente trazendo mais uma evolução que a gente viveu, transformacional, né? Que foi, por exemplo, quando vivemos a transformação da força de trabalho, as pessoas passando a usar o computador, depois o computador começou a usar o notebook, a mobilidade, e aí vem a internet, a explosão de dados, tudo aquilo que a gente já tinha falado, né? E aí eu queria saber do Miguel, assim, mais uma vez, né? A IA, ela é mais um momento de transformação de forma aliada aos negócios, ou ela é uma ruptura e a gente precisa se adaptar ao novo momento? Consegue sintetizar para a gente a sua opinião nesse sentido? Essa daí é complexa, talvez até um pouco filosófica também. Cara, comecei a trabalhar ainda na área que eu trabalhava, não tinha computador, era tudo a gente fazia no papel. Na época que era um CPD, que era uma pessoa por turno no CPD, e o relatório vinha naquelas folhas, era um papelzão verde, assim, impresso, gigantesco. Aquilo era o dashboard dos executivos, né? E aí ali, para mim, já foi uma transformação digital muito grande. Quando, cada área tinha aí era um computador por área. Cada área tinha um computador. Aí depois cada pessoa tinha o seu próprio computador. Então, isso eu tive o privilégio de pegar essa transformação, e para mim aquilo de verdade foi uma transformação digital. Eu acho que a gente vai ter um cenário híbrido agora, de transformação e um pouco de disrupção. Porque embora essa transformação digital, e aí quando eu falo digital, estou falando de sair do papel e ir para o eletrônico. Isso tem acontecido há mais de quase 3 décadas atrás. Eu acho que ainda tem muita não, mas ainda tem algumas pessoas presas nesse lugar, e eu acho que elas vão continuar. Então eu julgaria um pouco, assim, eu acho que é muito mais transformação, e talvez uma disrupção ou para quem está muito atrás, ou para coisas muito mudanças muito drásticas que essa transformação traga. Mas eu definiria muito mais como um processo de transformação, porque, de novo, é uma evolução de coisas que a gente já tinha, uma evolução de machine learning, é uma evolução de deep learning, é uma evolução de uma série de coisas que já estavam acontecendo, né? Eu não sei se você já ouviu falar daquele neurocientista Miguel Conelles, acho que é Niconelles. Claro, conheço. Que foi o cara que na Copa de 2014, se eu não estou enganado, ele botou uma pessoa em campo que tinha uma pessoa com deficiência, não sei se foi por acidente, não sei o que foi, e ele fez a integração máquina-cérebro, né? Então a pessoa deu o primeiro chute na bola. Aquilo já era IA. Estamos falando de 10 anos atrás. Perfeito. Aquilo já era IA. Aquilo para mim é uma disrupção. E o que vai vir depois daquilo ali para mim são transformações. Então como é que a gente pega aquilo e faz essa conexão máquina-cérebro para evoluir, para que as pessoas, para trazer mobilidade, para trazer qualidade de vida, colocando em casos mais sérios, né, que não seja um consumo propriamente dito. Então aí sim eu acho que tem uma disrupção grande, mas eu acho que para
a grande massa dessa onda que a gente está agora, eu vejo muito mais um processo de transformação, até por conta da maturidade. Eu acho que ainda tem pouca maturidade, no geral, sobre o assunto. Tem muito mais hype do que maturidade. Em algum momento isso vai equilibrar, e talvez na hora que equilibrar chegam as disrupções. Muito bacana, muito bacana. Perfeito, Miguel. E aí, reforço só um pouco mais da nossa linha, nossa intenção, né, com nossos projetos e a forma que a gente tenta conduzir com os nossos clientes, que é justamente isso. Usar o melhor da tecnologia, claro, reconhecendo o poder da IA generativa, transformar tudo isso em caminhos de conversas extremamente performáticas, dinâmicas com as pessoas, abrindo mais espaço para os seres humanos, né, baseado na capacidade das tecnologias. Então, um grande compromisso que nós temos aí, e fico feliz de poder dividir e escutar, aprender um pouco mais com você. Queria agradecer mais uma vez o Miguel e saber se você tem algum outro recado final, gostaria de fazer mais algum complemento para a gente poder encerrar o nosso papo de hoje. De novo, eu queria agradecer a participação, o convite. Fiquei super feliz por poder falar isso e levar um pouco do que eu tenho na cabeça para mais pessoas do que as do meu convívio, né, que são poucas. E eu acho que, de novo, para mim eu iria, se eu pudesse deixar um recado, é que as pessoas sigam sim o hype é importante, ele faz ultrapassar barreiras que são importantes, e ele causa é o que causa a disrupção, porque se ficar só na garagem da casa de alguém, a coisa não evolui. Então acho que o hype é sim importante, ele tem que acontecer, eu acho legal que esteja acontecendo. Eu sou profissional dessa área, não posso dizer que eu não gosto disso. Para mim é bom, para nós é bom, né? Mas no final eu acho que a gente não pode esquecer da responsabilidade que a gente tem, social, ambiental, tudo isso tem que ser levado em consideração. E parece bobagem em algumas coisas, mas eu acho que é importante que as pessoas pesquisem um pouco mais sobre, com um pouco mais de profundidade, um pouco mais de dedicação, o que são essas responsabilidades, como que a gente faz para lidar com isso e ainda assim resolver problemas de negócio importantes, resolver problemas de saúde importantes e fazer a coisa acontecer de uma maneira que exista um equilíbrio entre consumo e tecnologia, que exista um equilíbrio entre o que eu quero gerar de negócio e o que eu tenho de responsabilidade, por exemplo, com dados sensíveis de pessoas. Então isso para mim, e com curadoria, então isso para mim é o ponto-chave. Façam AI, pensem em AI, desenvolvam AI, mas lembrem-se que nada exime da responsabilidade que precisa ser aplicada nesses processos. Fantástico, absolutamente. Mais uma vez, a tecnologia liberando o potencial dos seres humanos, né? É isso aí, Miguel. Muito obrigado. Exato. Um abraço a todos. Obrigado por nos acompanhar neste episódio do Smart AI Agents da NTT Data. Convidamos você a nos seguir para receber atualizações sobre nossas futuras explorações tecnológicas. Até breve!